E eu lembro que, quando eu era mais novo, eu até partilhei aqui no primeiro podcast que eu gostava muito de desenhar, né? Então o Enzo, ele mexe com essa parte de desenho e tal. Só que na minha cabeça eu pensei assim, cara, isso não vai me dar futuro, isso não vai dar dinheiro. E eu falei assim, cara, eu vou mexer com isso, não. Eu me perdi. Eu não continuei, né? Então, eu também gostava de desenhar casas, né? E outras coisas. Vai que eu poderia, sei lá, ser um arquiteto ou algo assim, mas eu sempre olhava assim, o dinheiro e tal. Mas também não era nem tanto dinheiro, era mais tipo, eu acho que eu não conseguia pagar uma faculdade ou algo nesse sentido, então eu não corria atrás dos meus sonhos, né? Então eu fui ali para a parte ali de tecnologia, né? Que gosto muito também, né? Mas acaba que eu sempre fico pensando nisso, né? Será que se eu fosse um arquiteto ou algo assim, às vezes vejo alguns arquitetos renomados, né? Eu faço, nossa, cara, que casa, né? Que estrutura, a forma que é feita, eu nunca imaginaria fazer dessa forma assim e tal. E eu fico muito pensando nisso, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Tipo, hoje eu faço, né? Você já falou um pouquinho, né? Eu queria ser uma coisa e vim para a parte de engenharia, né? Mas sempre na parte. Mas querendo ou não, acho que você já pensou nesse ponto, né? Uhum. Porque assim, o foco central seu ali é a administração, né? E mesmo você entrando em qualquer outra área ali, você sempre vai voltar ali para administração, que eu acho que é o seu ponto focal, Sim, né? eu vou utilizar os recursos da engenharia para Para estar dentro disso. administrar. Isso é muito bacana. Mas a pergunta, eu acho que, voltando à parte mais filosófica, assim, não é nem quem é você, porque geralmente fala, quem é você? A pessoa pensa, nossa, eu sou uma pessoa legal, uma pessoa de gente boa. Mas é só uma representação de um sentimento que você causa ou emana. Acho que a pergunta certa é o que é você, sabe? Fica mais fácil de entender. Ou nem tanto também, porque nós somos a nossa essência, e nossa essência é dividido por várias coisas e passa por muitas coisas. Acho que devia entrar num ponto muito longe aqui. Tô com medo de Não, mas partir vamos pra lá. dinheiro. Cara, é importante demais, porque assim, a gente fica muito nisso, né? Quem é você, né? Mas olha o tanto que muda, né? O que é você? Né, cara, isso é importante. Tá? É impactante, porque assim, e se talvez muitas pessoas vão assistir e eles vão se perguntar o que é você. E aí é onde você vai entrar, né? É um buraco ali sabe, é várias coisas, né? Vários pontos ali, né? E hoje em dia essa é uma pergunta que muita gente não vai saber responder. Porque igual o Fernando falou, quem que é você? Eu sou legal, eu sou isso ou aquilo. Mas quem realmente é você, entendeu? Acredito que às vezes vai ficar um tempo parar e pensar, nossa, quem sou eu? Quem que qual que é a minha identidade? E é tão preocupante isso que tem muitos adultos já velhos, 40, 50 anos, que vivem uma vida que não é pra ele. Se veste uma capa, acha que tá tudo bem e tá infeliz e é isso. Então, é até importante, Fernando. Às vezes você falando sobre isso, a gente pode abrir a cabeça de muitos jovens, adultos, idosos, para entender quem é ela, o que é a essência dela. Acho que a nossa essência vem das nossas raízes, nossa base, às vezes até da nossa família, igual a gente estava falando anteriormente. Mas nossos desejos mais puros são aqueles que era de quando a gente era criança. Então, quando a gente volta a ser criança, nós somos nós mesmos. E Jesus sempre fala, né? Tem um coração de criança, um coração puro. Me veio bastante isso aí agora. Justamente. Aí, quando você sabe quem é você, que você entra no propósito, entra no princípio. Que a gente que é cristão, a gente tem um propósito de viver pelo próximo, né? Que é o que Jesus nos ensinou, de se doar pelo outro. E assim a vida fica mais leve, mais bonita, menos ansiosa. Entregando a vontade totalmente a Deus e descansar na vontade dele, porque essa é a oração que deve ser feita, né? Que seja feita a sua vontade. Me veio até uma palavra que ela é bem forte, né? Bem impactante, assim, se você não serve, né? Não serve para servir, você não serve para viver, né? Sim. Então, assim, é muito forte essa palavra, assim, porque muitas pessoas vivem para si mesmo, e isso é um puro egoísmo, sabe? Egocentrismo horrível, né? Que nós temos como pecado ali, né? De início de vida. Mas aí, cara, então, com tudo que você falou, Fernando, eu penso assim, você, né, na sua visão, você pensa que muitas pessoas, para poder descobrirem o que elas deveriam relembrar ali, fazer uma retrospectiva ali de quando elas eram crianças, para elas descobrirem essa essência? Exatamente. Então, porque nossos desejos mais puros são aqueles de criança. De criança. Porque
Bom, a Igreja Católica defende que a gente tem uma natureza naturalmente santa, mas o mundo nos corrompe. Sim. Então, é isso que faz para voltar para si mesmo e se entender de onde você está nesse mundo. E quando você se reconhece cristão, você já tem um princípio a se seguir e entende que você é a imagem e semelhança de Bacana. Eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. Não sou Exatamente. desse mundo. Então você que às vezes tá meio perdido aí, né, que tá vivendo a vida, né, como o Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, né, e vai seguindo e vai se perder, né, o estar perdido ali durante esse tempo, durante algum tempo, e aí você às vezes não sabe por onde voltar, por onde recomeçar, então vejo que um ponto principal é começar por isso que o Fernando falou, né, é relembrar ali, parar um tempo, né, e começar a lembrar ali quando você era uma criança, né? Quais eram os seus desejos, seus pensamentos, né? Aqueles pontos ali, eu creio que ali você vai encontrar muitas respostas ali para o que é você, né? Mas é isso, né? Bem bacana aí. Eu queria ouvir mais dele sobre esse processo, né? Porque assim, o Fernando falou que fez os Guardiões, fez o acampamento. Vamos fazer uma perguntinha diferente? Vamos começar pela Ana. Qual foi a importância dos Jovens Guardiões e dos Guardiões na sua vida? Gente, eu acho que pra mim foi onde os Guardiões, ele me salvou, porque eu não sei o que ia ser a Ana Clara hoje se não fosse os Guardiões. Porque a Ana Clara antes era uma Ana Clara que não rezava, uma Ana Clara que, tipo assim, é da igreja, mas é católica, sabe? Mas tá nem aí. Católica de BGE. Sim. Então, eu acredito que hoje os Guardiões, ele foi muito importante na minha vida nesse sentido também de aprofundamento. Porque foi a partir dele que eu comecei a entender que, tipo assim, os Guardiões, ele não é só na terça-feira. Os Guardiões, ele tem que ser a semana inteira, porque se for só na terça-feira, você não vai conseguir ir mais a fundo. Entende? E eu acredito que foi por isso. E você, Fernando? Qual foi a importância? Bom, igual a Ana, eu também era só um católico de IBGE. Bom, ia pra igreja, mas não entendia o que era ser igreja. E as coisas foram alterando, né? Agora, tô aqui num podcast falando sobre... dando testemunho de Cristo e também liderando jovens para ser esse exemplo.